Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Pina, mais uma vez. Agora na unidade de aprendizagem 8, Imunologia aplicada à medicina veterinária. Bom, como vocês sabem, o sistema imune ele é primordial para a defesa, dos animais, do organismo, no combate a agentes estranhos. E isso pode ser feito através da imunidade inata e da imunidade adquirida. No caso da imunidade adquirida, nós temos a presença de linfócitos de memória e anticorpos de memória, que se caracterizam pelo quê? Pela capacidade de reconhecer especificamente um determinado antígeno. Acontece que esses anticorpos e células de memória, eles podem ser utilizados como ferramentas de diagnóstico para identificar possíveis infecções de animais. Essa memória imunológica, na verdade, ela pode ser usada de duas maneiras. Primeiro, os anticorpos específicos podem ser utilizados para detectar ou identificar um antígeno de interesse. Ou seja, você coloca esse anticorpo de memória, ele vai reconhecer aquele antígeno e vai interagir com ele. E, principalmente, nesse segundo mecanismo, que a gente pode detectar esses componentes de memória no sangue e nos tecidos do indivíduo, do animal, e usar eles como referência para diagnóstico de algumas doenças. Ok? Atualmente, existem diversos diagnósticos laboratoriais, tanto em humano como em animais, usando como ferramenta a detecção dessa memória imunológica. Muitas vezes a gente usa o soro do paciente para pesquisa de anticorpos. Nesse caso, a gente está trabalhando com sorologia. Então, o que é sorologia? Sorologia é a gente usar o sangue do animal, separar o sangue do soro e, a partir do soro, a gente fazer a detecção de anticorpos de memória contra determinadas doenças. Tá? Como vocês sabem, o soro é a parte líquida do sangue. Esse soro ele pode ser congelado e a gente pode usar ele meses ou dias, semanas depois. Esse sangue que a gente separou, que ficou o soro, esse soro a gente vai congelar e a gente pode usar ele a qualquer momento. Geralmente, quando a gente usa o soro para pesquisa de anticorpos, o ideal é que a gente aqueça ele a 56 graus por 30 minutos para destruir a atividade de complemento que ele pode acabar ativando. Isso pode acabar atrapalhando na reação. Nessa sorologia, a gente pode identificar tanto IgG, como IgM, como IgA, todos esses anticorpos de memória. Lembrando que a IgM ela vai ser detectada primeiro, de 7 a 14 dias depois da infecção, o IgM, e o IgG ele já vai ser detectado a partir de 10, 15 dias após a infecção. Então ele é muito usado para fazer diversas sorologias, tanto em humanos como em animais, como eu havia falado no início. E o IgA também pode ser detectado principalmente através da saliva. Existem exames que a gente coleta a saliva do paciente e através da saliva a gente consegue detectar a presença desses anticorpos de memória. Tá bom? Existem diversas técnicas que a gente pode utilizar para fazer a identificação dessa imunidade de memória. Eu vou comentar brevemente algumas mais importantes, nós temos, hoje em dia, na área da veterinária, os chamados kits rápidos de ELISA, que são kits usados tanto em pequenos animais, como cão e gato, como animais de produção, como bovinos, suínos, equinos e até mesmo aves. Esses kits rápidos facilitam o diagnóstico, porque são exames que podem ser feitos em poucos minutos e já ter um resultado. Além disso, esses kits de diagnóstico rápido, eles são úteis. Além de identificar os animais possivelmente positivos para um determinado patógeno, ele também pode ser usados para comercialização de animais negativos, então para você provar que o animal está negativo, e também na hora que a gente utiliza sangue, bolsa de sangue de animal para doação, porque muitas vezes o animal doador ele pode estar com um patógeno no sangue e isso pode acabar prejudicando o animal que vai receber. Então esses exames pela sorologia, a gente faz uma análise da capacidade imunológica do animal, sobretudo se ele está infectado ou não. Ok? Esses kits rápidos que a gente tem no mercado, que é o kit ELISA, eles têm kit para sinomose, para parvovirose canina, erlichiose ou erliquiose, girofilariose, FIV, FeLV, leptospirose, vários. E também a gente tem kits para detecção da sorologia em animais de grande porte, como por exemplo, a gente tem o exame chamado fixação de complemento,
que a gente pode usar para mormo e outras doenças. A gente tem kits para detecção de febre aftosa, salmonelose, utilizado em aves. Nós também podemos usar kits de diagnóstico de anticorpos. Outros exames, como por exemplo, imunodifusão em gel de Agar, que é o IDGA, para a anemia infecciosa equina, tá? Então, qual é a vantagem desses kits? Ou que não for kit, que for um teste feito no laboratório. São exames onde eu vou detectar principalmente anticorpos de memória nos animais. Para isso, muitas vezes eu tenho que coletar uma amostra, que geralmente é o sangue, mas algumas amostras também pode ser a saliva ou até o leite materno mesmo, que a gente consegue detectar. Esse tema é um tema muito extenso, então num vídeo não tem como a gente falar tudo, né? Então por isso que é muito importante que vocês leiam os textos, tá? Os textos indicados nas unidades, eles são essenciais para vocês entenderem aquele contexto, mas nada impede que o aluno ele busque informações extras, ele busque outros textos que podem enriquecer esse conhecimento em relação a determinado assunto. Esse tema é um tema muito amplo, que ele é discutido em várias disciplinas, uma vez que os diagnósticos rápidos eles são úteis em diversas ocasiões. Ok, pessoal? Então não esqueça de ler os textos, fazer o questionário, né, os exercícios e, de preferência, fazer leituras paralelas. Ok? Então, a gente encerrou aqui mais um vídeo da unidade, um vídeo bem resumido, né, da importância da temática, e nos veremos nos próximos encontros.